Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Lucas Daniel Chaves de Freitas, eu sou procurador da República, mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, doutorando em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, e eu estou aqui com vocês para apresentar para vocês a aula do tema Efetivação e Reparação de Direitos Humanos, Memória, Autoritarismo e Violência de Estado, no contexto, né, das aulas preparatórias para o Concurso Nacional Unificado do Projeto Alvirê. Eu queria dizer para vocês que é um prazer estar aqui colaborando com o projeto. Eu acredito muito no trabalho que está sendo feito e eu acredito muito que projetos como esse são importantes. A gente precisa de um serviço público mais colorido, mais diverso, com maior capacidade de identificação com a população. Então, para mim, primeiramente, muito obrigado por dedicar o seu tempo de estudo para me ouvir aqui e para mim é um grande prazer poder falar com vocês, ainda mais sobre um tema tão importante como é o tema do direito à verdade e à memória no Brasil. E então, sem mais delongas, eu vou passando logo para o tema da nossa aula, porque eu sei que vocês têm pouco tempo para estudar, e aí a gente já vai para o nosso tema de memória e verdade. E eu queria apresentar para vocês um conceito de memória e verdade, autoritarismo e violência de Estado, que é trabalhado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? O que é o direito à memória e à verdade, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos? A Corte diz o seguinte, em uma sentença recentíssima da semana passada, contra o Brasil, uma condenação do chamado caso Castellino. É, Esta corte expressou que toda pessoa, incluindo os familiares das vítimas de graves violações de direitos humanos, tem o direito a conhecer a verdade sobre o que aconteceu, o que significa que devem ser informados sobre tudo o que aconteceu em relação a estas violações. O direito à verdade se relaciona de modo geral com o direito a que o Estado realize as ações dirigidas a alcançar o esclarecimento dos fatos violatórios e as responsabilidades correspondentes. A satisfação deste direito é de interesse não apenas dos familiares das vítimas, mas também da sociedade como um todo, que com isso vê facilitada a prevenção deste tipo de violações no futuro. Então, o primeiro ponto a se lembrar quando se fala de memória e verdade é essa relação entre a memória e o direito à verdade. Ou seja, a construção das narrativas históricas sobre o que aconteceu em contexto de grave violações de direitos humanos são relevantes não só como uma reparação individual às vítimas e às famílias, mas também como uma reparação coletiva que pode reconstruir os fatos como eles aconteceram. É muito comum em contextos autoritários, ou seja, contextos em que ocorre a instalação no contexto do Estado, de grupos que se utilizam da violência para fomentar ou para avançar determinadas pautas políticas, que a própria história seja desafiada, que a própria história seja reconstruída, que os fatos sejam falseados, como uma estratégia de preservação desse poder e de cobertura, de pátina sobre os atos de violência que estão sendo praticados. Então, é essencial que, em contextos de massivas violações de direitos humanos, como foi o contexto autoritário brasileiro entre 1964 e 1988, que haja um processo de resgate dessa memória, de reconstrução dessa memória. É disso que nós estamos falando quando a gente fala de direito à memória e verdade. Aqui nessa sentença é muito interessante porque a gente não está falando de um caso que aconteceu durante a ditadura militar. A gente está falando de um caso já acontecido durante a redemocratização. Tanto que essa sentença foi uma condenação recente do Brasil. E por que que eu trouxe ela e não uma das sentenças da Corte Interamericana da época, que dizem respeito a fatos da época da ditadura militar? Exatamente para mostrar para vocês que o direito à memória e à verdade ele vai além desses contextos de violência de Estado. Então, nos contextos de autoritarismo e violência do Estado, nesse pós-redemocratização, eles são essenciais, né? Depois de guerras civis, depois de contextos de graves violações, graves e sistemáticas violações de direitos humanos, eles são essenciais, o resgate da memória e o resgate da verdade. Porém, o direito à memória e à verdade, ele permanece como um direito de todos aqueles que são vítimas de violência. Então, de certa maneira, o inquérito policial, a ação judicial, a sentença judicial devem ser instrumentos de restauração da verdade acerca dos fatos que aconteceram. É por isso que o direito à memória e à verdade se estende para além do contexto autoritário, para alcançar também a atuação do Estado no contexto contemporâneo. Então, em contextos de atuações violentas de agentes estatais, ou de agentes com suporte de agentes estatais, ou mesmo de particulares contra particulares, é essencial que haja essa reconstrução da verdade e da memória para que as vítimas possam reivindicar esse pedaço da história delas. Então, de certa maneira, a memória e a verdade não são apenas construções neutras, e sim construções disputadas que são relevantes
em termos de direitos para a sociedade, em termos de direitos para os grupos sociais. Então, é o direito de contar o que aconteceu, o direito de poder contar sobre isso, né? E nesse sentido, especificamente para o concurso, e aqui eu vou falar com vocês, esse tema seria um tema que daria para a gente tratar por horas, né? Um tema de tese de doutorado, um tema extenso, mas para o concurso de vocês, eu vou tratar de alguns pontos focais e que se voltam principalmente para o contexto de autoritarismo brasileiro, porque o ponto, né, é colocado no edital como memória e verdade, autoritarismo, violência de Estado. Autoritarismo como esse contexto de um Estado não democrático, um Estado em que medidas não democráticas são tomadas, em que carece dessa legitimidade democrática como fundamento para a afirmação do poder, e a violência de Estado como esse instrumento sendo utilizado pelo Estado para a preservação do poder de um determinado grupo por meio de práticas violentas contra a sociedade. Um termo que é muito utilizado na Argentina, para o contexto da ditadura militar argentina, é terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado é exatamente isso, é quando o Estado se vale das suas instituições para, por meio de atos deliberados de violência, manter um determinado grupo no poder. No caso da Argentina, por exemplo, se vocês tiverem a oportunidade, em Buenos Aires existe um espaço chamado Espaço Memória e Verdade, né? Que se funciona na antiga ESM, a Escola Superior de Mecânica, que era um centro de tortura colocado no centro da cidade, do lado de um dos principais aeroportos da cidade. E por que que ele ficava no centro da cidade, às vistas de todo mundo? Funcionava normalmente como uma escola preparatória de cadetes da Marinha, e no seu teto e no seu subsolo tinha uns centros de tortura. Exatamente porque parte do processo do terrorismo de Estado é esse ocultar e mostrar. Ao mesmo tempo que está oculto dentro daquela escola o centro de tortura, ele está evidente para toda a sociedade. E aqueles que sabem que ali ocorrem torturas passam por esse processo de silenciamento toda vez que tem que passar em frente ao prédio. Sabem que ali existem pessoas detidas, sabem que ali existe violência sendo praticada, e isso serve como um intimidador para movimentos sociais, para aqueles que desejam, de alguma forma, questionar esse exercício de poder por parte desse grupo político que capturou o Estado nesse momento histórico. Certo. Então, vamos para os conceitos focais. O primeiro conceito que vocês precisam guardar para o concurso é o conceito de justiça de transição. Como eu disse, memória e verdade não se limita a contextos autoritários, a contextos de ditaduras militares, cívico-militares, ditaduras étnicas, contextos de racismo institucional, como era o apartheid na África do Sul. Porém, muito frequentemente esse conceito é trazido nesses contextos exatamente porque é uma das práticas do terrorismo de Estado, da violência de Estado, essa destruição da memória histórica, né? Essa tentativa de narrar os fatos de forma diversa do que eles efetivamente aconteceram. E aí, nesse contexto essas massivas violações de direitos humanos, esse legado de abusos de larga escala de direitos humanos no passado, é que acontece o que a gente chama de justiça de transição. Quando ocorre um movimento de saída desses contextos autoritários para contextos democráticos, é preciso que essa sociedade, para que consiga lidar com esse legado autoritário, inicie uma série de processos de transição, né? E é esse o centro das perguntas que podem ser feitas para vocês no concurso sobre justiça de transição. Chama exatamente justiça de transição por conta disso. É a justiça que é o processo que vai conduzir uma determinada sociedade de um contexto autoritário, em que violências eram praticadas, para um contexto democrático, né? Então, é muito comum que isso seja utilizado para os países do leste europeu que saíram das ditaduras comunistas para o processo de democratização na década de 80 90. Isso é muito comum nos países latino-americanos que tiveram governos autoritários militares. Isso é muito comum, isso também é muito referenciado quando se trata do processo de transição da África do Sul, no fim do regime do apartheid. E aí, por isso mesmo, que o principal conceito que é referenciado é esse conceito, que é um conceito onusiano, né, da ONU, a Organização das Nações Unidas, que está no relatório que foi apresentado pelo secretário-geral ao Conselho de Segurança em 2004, e que define justiça de transição como um conjunto de medidas e mecanismos associados à tentativa de uma sociedade de lidar com um legado de abusos em larga escala no passado, visando a assegurar a responsabilização, a administração da justiça e a reconciliação.
E eles podem incluir tanto mecanismos judiciais como mecanismos extrajudiciais para lidar com esse legado, né? Então, esses três elementos é importante que vocês guardem: responsabilização, a administração da justiça e a reconciliação. Ou seja, o objetivo final do justiça de transição é reconciliar aquela sociedade. Porém, isso deve ser feito a partir de medidas de responsabilização daqueles que cometeram essas violações de direitos humanos e de administração da justiça, ou seja, de espaços que proporcionem a devida reparação daqueles que sofreram as violações, devido sancionamento daqueles que as praticaram, e a reparação integral dessas violações cometidas. Uma pergunta que pode cair para vocês, então vocês precisam conhecer esses quatro pilares ou eixos da justiça de transição, que são muito perguntados em concursos. Os quatro eixos são direito à memória e à verdade, reforma das instituições, reparação integral e justiça e responsabilização. Esses slides vão estar disponíveis para vocês, tá, gente? Com material auxiliar. Vocês podem ver esses eixos sendo um pouquinho caracterizados de forma um pouquinho diferente. Por exemplo, instituições democráticas, para esse segundo eixo, né? Democratização das instituições, efetivação democrática das instituições. Mas a ideia por trás são essas quatro noções que a gente vai trabalhar aqui agora. A primeira é o próprio direito à memória e à verdade, ou seja, é um dos eixos principais da justiça de transição a reconstrução da memória e da verdade histórica. Reparar esse processo de narrativa que falseia o que aconteceu, a fim de preservar esse grupo político no poder. Então, por isso que movimentos, comissões nacionais da verdade, que resgatem, que apurem essas informações, comissões estaduais da verdade, como, isso que se chama, né, de comissões da verdade, são muito frequentes, porque o objetivo delas é o quê? Coletar essas informações sobre os fatos que aconteceram, a fim de possibilitar, a partir desses elementos coligidos, uma reconstrução da memória e da verdade históricas. Para que a sociedade tenha consciência do que aconteceu. E não se discute. Então, por exemplo, houve sim tortura, por isso, por isso, por isso. Houve sim violência sexual contra determinadas pessoas, por isso, por isso, por isso. Então, esse é o papel desse primeiro eixo, né, que é a afirmação do direito à memória e à verdade, visando a reconstrução da memória e da história. Um segundo eixo é o que se chama de reforma das instituições. Vocês também podem encontrar esse conceito, esse tema, né, sobre a alcunha de depuração institucional. Que é exatamente o quê? A reforma institucional necessária para que instituições que exerceram essa violência durante um determinado período deixem de exercê-la ou de utilizarem esses meios e instrumentos e que se identifique as pessoas responsáveis nessas instituições por essas violações. Né? Então, existem, nesses contextos de autoritarismo, são desenvolvidas culturas institucionais de violência, né? Em que a prática dessa violência faz parte do ethos institucional. Então, é preciso que ocorra a reforma dessas instituições, a fim de que essa transição possa acontecer. Mencionando novamente o caso argentino, dois casos muito paradigmáticos de justiça de transição na América Latina são o caso argentino e o caso chileno, né? Voltando ao caso argentino, fazia parte, então, integral, vamos dizer, da formação nas Forças Armadas, né? A luta contra os subversivos. Então, a identificação de quem seriam esses comunistas, e muitas vezes, inclusive para alguns grupos táticos, o compartilhamento de informações sobre as melhores estratégias de tortura para a obtenção dos interrogatórios. Então, esses elementos contaminam a própria instituição. E esse processo de reforma institucional é necessário a fim de que possa ser possibilitada uma justiça de transição, né? Um terceiro eixo é o eixo da reparação integral às vítimas, que pode compreender tanto medidas simbólicas como medidas financeiras. Você tem uma série de pessoas que sofreram isso que a gente chama no Direito Internacional dos Direitos Humanos de dano ao projeto de vida. Ou seja, pessoas que tinham vidas que estavam fazendo faculdade, que trabalhavam em determinada empresa, que eram funcionários de determinadas instituições, ou que eram até parte das forças armadas, quando a gente está falando aqui das exceções, dos estados de exceção da América Latina, né? Que eram da Aeronáutica, que eram do Exército, que eram da Marinha, e foram expulsas nesses processos, né? Que tiveram o seu projeto de vida interrompido. Os juízes foram cassados, deputados foram cassados, estudantes foram expulsos das universidades, e essas pessoas têm direito a uma reparação integral. E a gente vai ver como isso foi feito no caso brasileiro já já. Então, tanto a reparação indenizatória, né, pecuniária, para tentar restaurar parte
do dano que foi feito àquele projeto de vida, como medidas simbólicas, a exemplo de pedidos de perdão, de atos simbólicos de reconhecimento de que aquelas violências aconteceram, são necessárias para que a gente possa alcançar esse terceiro eixo, que é o eixo da reparação integral. E um quarto eixo é o de justiça e responsabilização, que é um eixo de. Também você tem que contar sobre esse termo em inglês, accountability, que é exatamente a persecução judicial e administrativa dos violadores de direitos humanos. Ou seja, faz parte dessa dimensão de não repetição, de que esses elementos não se repitam, de nunca mais, para usar uma expressão que foi muito utilizada no caso tanto da Argentina quanto no caso do Brasil, que essas pessoas sejam responsabilizadas. Se vocês quiserem, eu vou continuar usando a Argentina como um exemplo, né? Existe um filme chamado Argentina 1985, que fala exatamente do chamado Juízo de las Juntas, quer dizer, o juízo das juntas, que foi quando os chefes das Forças Armadas Argentinas do período de exceção foram julgados pela justiça argentina pelos crimes de lesa humanidade. A gente vai perceber, e aí por que eu estou mencionando sempre a Argentina e não o Brasil? A gente vai conversar já já sobre o Brasil, vocês precisam guardar algumas informações para o concurso sobre o nosso processo de transição, mas já fica patente que a nossa transição ela foi mais profunda em alguns desses eixos e menos profunda em outros. Os estudiosos, né, da justiça de transição, eu estou deixando no último slide uma série de referências bibliográficas para aqueles que querem se aprofundar no tema, e eu vou inclusive fazer algumas recomendações específicas, mas os estudiosos do tema da justiça de transição falam que isso é frequente, né? Que eixos diferentes do processo de transição andem em velocidades diferentes. E que países iniciem, às vezes, focando na reparação integral, ou no direito à memória e à verdade, ou na justiça de responsabilização dentro de cada um dos contextos em que se desenvolve a justiça de transição. Porém, independentemente disso, também é pacífico que esses eixos, se não acontecem de forma conjunta, sofrem prejuízo. Né? Não existe uma justiça de transição que se dê de forma perfeita, focada só num desses eixos. Né? E isso vai gerando problemas para a depuração, que geram problemas para a própria democracia que sucede esses estados de exceção. Né? Então, práticas autoritárias ficam encasteladas dentro de instituições, ou pessoas não têm sua verdade completamente reconstituída, e você tem uma polêmica sobre a reconstrução disso, a reparação integral não acontece, você tem um enfraquecimento dos movimentos que lutam por direitos humanos, você tem a não responsabilização como uma estratégia de permanência de determinados indivíduos em posições de poder, mesmo após o estado de exceção. Então, por isso que esses quatro pilares, eles interagem para que aconteça de verdade uma justiça de transição. E aí, vamos falar sobre o caso brasileiro. Vocês precisam guardar um pouquinho esses elementos aqui. Tudo que eu estou trazendo nos slides são exatamente os pontos focais que podem cair do concurso. E um deles é vocês conseguirem reconstruir o que foi a justiça de transição no Brasil, no caso do fim da ditadura cívico-militar, de 1964. Ou cívico-empresarial militar, se a gente levar em consideração também o eixo econômico, né, da ditadura militar brasileira. E o primeiro marco da justiça de transição no Brasil é 1969, 79, quando é publicada a Lei de Anistia. O Brasil começa um processo daquilo que se chama de abertura lenta, gradual e pacífica no curso da década de 70. Né? O começo da década de 70 é marcado por um momento ainda de muita violência. A ditadura militar brasileira costuma ser dividida, né, em períodos. De 64 a 68 seria uma ditadura ainda não tão intensa em termos de práticas violentas. O AI-5 é o grande marco no governo Costa e Silva do recrudescimento da violência institucional, que vai durar até o início do processo de distensão após o governo Médici, já no contexto do governo Geisel e, por fim, no governo Figueiredo. E aí a gente tem esse processo de início de uma transição, né, de devolução do poder, da chamada volta aos quartéis, de devolução do poder aos civis, a partir de 79, com a Lei de Anistia. A Lei de Anistia foi proposta pelo próprio governo Figueiredo,
Então vejam que uma das discussões que se tem na justiça de transição brasileira é se esse processo foi um processo negociado entre aqueles que combatiam o governo e aqueles que estavam no governo, ou se foi um processo imposto. E aí é importante verificar que o contexto em que acontece a lei de anistia, que ainda era um contexto em que os militares estavam no poder, né? Então, muitas forças de oposição anuíram com o modelo de anistia que estava sendo proposto, nesse cenário que a negociação era uma negociação atravessada pela necessidade de alguma forma, equacionar essa retirada desse grupo político, né? Que se ancorava, né, nesse poder econômico, nesse poder civil, nesse poder militar, e estava no poder naquele momento, de alguma forma. Então, a primeira negociação é essa da lei de anistia, e dois pontos principais foram muito debatidos, né? A restrição da lei de anistia. Se vocês pegarem o texto dessa lei de 79, vocês vão ver, por exemplo, que alguns crimes, chamados crimes de sangue, são retirados do contexto dessa lei, né? Por exemplo, os crimes de terrorismo. E se lutava, né, os grupos de oposição ao governo por uma anistia que eles chamavam de anistia ampla, geral e restrita. O que quer dizer essa ampla, geral e restrita? Que englobe todos os crimes, né, segundo a visão do poder daquela época. Então, esse ampla, geral e restrita não era ampla, geral e restrita para todos os sujeitos, era ampla, geral e restrita que não houvesse essa discriminação daqueles que já haviam sido julgados e estavam presos por esses crimes de terrorismo, etc. E aqueles que ainda não tinham sido julgados ou aqueles que cometeram outros crimes de subversão na visão do Estado brasileiro. E o segundo ponto que entra no pacote é os chamados crimes conexos aos crimes que estavam sendo cometidos, ou seja, entra também nessa lei uma espécie de perdão para os agentes militares que cometeram crimes contra esses crimes de subversão, né, ou no contexto dos crimes de subversão, né? Então, aí, as torturas que estavam sendo cometidas nesse contexto, entre aspas, de guerra suja, também seriam anistiadas. Essa é a primeira discussão que vai acontecer no Brasil em 79. A lei de anistia é editada com um escopo mais restrito, ou seja, não pega todos os crimes dos subversivos, né, desse período. E vem com essa previsão dos crimes conexos, que a gente vai ver que vai impactar os próximos passos da justiça de transição. Em 85 é publicada a Emenda Constitucional 26, né, que convoca a Assembleia Constituinte para a edição de uma nova Constituição no Brasil. E no artigo 4º dessa Emenda Constitucional, existe uma nova menção ao processo de anistia. Então, a gente está no contexto de redemocratização em que essa anistia é reafirmada e ela vai ganhar status constitucional em 1988, né, no artigo 8º do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, artigos 8º e 9º do ADCT. Então, esse dispositivo vocês têm que ler. É o que a gente chama de regime do anistiado político, ou estatuto do anistiado político, e que traz exatamente a previsão da anistia para aqueles que foram vítimas de perseguição no contexto do estado de exceção. Então, a anistia aqui que a gente está falando nesse momento é a anistia daqueles que foram considerados subversivos pelo regime militar e que foram perseguidos. A gente não está debatendo aqui a interpretação que foi dada para a chamada autoanistia. O que seria essa autoanistia? O perdão dos militares e daqueles que colaboraram com o regime cívico-militar de 64 pelos crimes por eles cometidos, né? Então, a gente vai conversar sobre isso num slide um pouquinho mais para frente. Mas então, a gente tem esse regime do anistiado, e a gente vai ver que mais para frente vai vir uma regulamentação dessa previsão constitucional. E essa regulamentação e essa previsão constitucional são frequentemente cobradas em concurso. E aí eu estou deixando uma observação. Existe uma série de tratados e convenções internacionais de direitos humanos, em especial os pactos da ONU, que inclusive estão no programa de vocês, né? Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção Americana, né? E o Pacto de São Salvador, e essas convenções internacionais sobre desaparecimento forçado, que estavam vigentes à época, que vieram a ser confeccionadas ao longo da década de 90 e 2000, que previam uma série de proteções a direitos humanos, que não foram, obviamente, observadas no contexto do regime de exceção. E a gente vai ver que isso vai permitir um debate mais para frente sobre
o que a gente chama de convencionalidade dessas autoanistias. Já já a gente conversa sobre isso. O que é que eu quero que vocês guardem aqui desse slide? A edição da Lei de Anistia em 79 e a previsão já na redemocratização, tanto na Emenda Constitucional 26, em 85, como na Constituição em 88, de um regime de anistia, né? E aí a sede da anistia vai ser a ADCT, os artigos 8º e 9º da ADCT. E que nesse período também haviam convenções internacionais, algumas ainda não assinadas pelo Brasil, não ratificadas, algumas estavam em confecção, como, por exemplo, essas convenções sobre desaparecimento forçado, que viriam a complicar esse cenário da anistia, né? Para aqueles que não sabem, o desaparecimento forçado é um chamado, né, que pode configurar um crime contra a humanidade. É uma tipificação bem ligada a esses contextos de exceção. É quando há forças do Estado, ou com colaboração do Estado, ou com a tolerância à participação do Estado, fazem a abdução, né, o sequestro, de pessoas e não reconhecem que elas foram detidas, né? Isso era muito frequente na ditadura militar, né? Inclusive, uma das estratégias que eram muito feitas no Brasil era que advogados desses regimes de oposição impetrassem habeas corpus para que as autoridades militares reconhecessem que estavam com um indivíduo detido, porque aí passa a ser responsabilidade do Estado, né, prestar conta sobre aquele indivíduo. Então, muitos advogados, eu tive a oportunidade de ouvir, por exemplo, um professor meu que foi advogado nesse período, lá na Universidade de Brasília, dizer isso, né? Que eles ficavam até felizes quando o habeas corpus era denegado, mas se reconhecia que a parte estava detida. Eles ficavam tristes quando vinha o não conhecimento do habeas corpus, o pedido veiculado no habeas corpus, porque se dizia que a parte não tinha sido detida pelo Estado. Isso significava que muito provavelmente tinha havido o sequestro e já tinha havido o assassinato dessa pessoa. Então, o Estado sequer dizia que estava com ela, porque na prática o que tinha acontecido é que o corpo já tinha sido disposto, né? Ok, vamos continuar aqui a nossa narrativa histórica. Chegamos a 88, a Constituição foi aprovada, e aí vem as leis federais que regulamentam essas questões da anistia. E aqui eu quero que vocês guardem nos próximos dois slides é, duas coisas em especial. Primeiro, as comissões que foram criadas por essas legislações federais, e segundo, o mandato delas. Isso é muito perguntado em concurso. A primeira lei, né, que vai regulamentar esse regime de anistia é uma lei de 1995, a Lei 9.140, que ela vai ser a primeira lei que vai reconhecer oficialmente a existência de mortos e desaparecidos políticos pela repressão nesse contexto que vai. Eles usam uma data sempre de 46 a 88. No começo não era esse período inteiro, esse período vai sendo alargado por leis posteriores de 2002 e 2004, né? A Lei 10.536 e a Lei 10.875. No primeiro momento, eles falavam de 46 a 85, como se a redemocratização tivesse acontecido pleno em 85. Depois se passa a falar de 46 a 88, até porque alguns crimes e algumas medidas de perseguição ainda eram cometidas no final do regime militar, no começo do regime civil. O que é que essa lei... Essa lei é focada em quê? E é isso que vocês precisam guardar. Reconhecer que alguns indivíduos que estavam desaparecidos morreram nas mãos do regime. E reparar as famílias que foram vitimadas e esses indivíduos, de certa maneira, pelos crimes cometidos. Como é que era essa reparação? Busca identificação de restos mortais, principalmente, quer dizer, tentar localizar os restos mortais desses desaparecidos. E a indenização das famílias. E para que isso acontecesse, foi criada uma comissão chamada Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que visava exatamente a declarar, né, reconhecer que certas pessoas que desapareceram faleceram, né, nas mãos do regime, que esse desaparecimento tinha participação do estado de exceção e que isso aconteceu. Fazer a localização de restos mortais e apresentar pareceres sobre os requerimentos de indenização dessas famílias, ou seja, é um consectário jurídico, né? Você reconhece que essa pessoa faleceu nas mãos do Estado e aí você indeniza a família. Então, você tem que verificar se efetivamente houve aquele desaparecimento, em que condição aconteceu, se o indivíduo que está pedindo aquela indenização é efetivamente um parente, está contemplado pelo direito a essas indenizações pecuniárias. Então, aqui a gente vê que um dos pilares da justiça de transição que a gente estava conversando, que é esse pilar da reparação, na perspectiva civil,
ele começa relativamente cedo no Brasil, em 95, né? E ele anda relativamente bem. A gente vai ver que outras medidas de reparação pecuniárias, cíveis, são tomadas. Em 2002, a gente tem uma lei, que é a Lei 10.559, que vai regulamentar a anistia do artigo 8º da DCT. Então, em 95, a gente tem a Lei 9.140, que vai focar em mortos e desaparecidos políticos. E nas famílias desses mortos e desaparecidos, na localização dos restos mortais. Já essa lei de 2002, ela vai regulamentar aquela previsão da DCT que visava a que aqueles que foram afetados na sua vida economicamente tivessem a sua vida reparada. Então, exatamente o foco aqui é aqueles que perderam o emprego, que foram caçados, que foram expulsos das universidades, das escolas, e não puderam continuar o seu projeto de vida, né? Lembra que a gente conversou um pouco sobre isso lá nos pilares da justiça de transição. Então, a lei, o ponto, né, da lei é declarar essas pessoas como anistiados políticos e buscar para elas a reparação econômica, inclusive contemplando aí indenizações, contagem de tempo de serviço, ou seja, as pessoas foram expulsas, elas são reintegradas, e aquele tempo que elas estavam afastadas é contado como tempo de serviço para todos os fins, aposentadoria, progressão funcional, etc. Conclusão de cursos, ou seja, o reconhecimento de que algumas pessoas que não puderam concluir os cursos, mas fizeram esses cursos no exterior, ou continuaram esses estudos em outros lugares, tenham esses diplomas validados, né, desde que emitidos por instituições idôneas, né, no exterior. Reintegração de servidores e empregados públicos. Então, é focada muito na reparação econômica, essa lei. E para essa lei é criada uma outra comissão, que é a Comissão de Anistia, né, que vai analisar esses requerimentos para verificar se aquela parte, se aquela pessoa que requer, né, ela efetivamente tem todos os elementos necessários para ser considerado um anistiado. Então, diferenciem essas duas comissões. Nós temos a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que fazia que visava essa busca dos restos mortais, a reparação das famílias desses mortos e desaparecidos, e a Comissão de Anistia, que era exatamente essa dimensão de reparação econômica, que é muito mais larga, né? Dos vários tipos de perseguição que aconteceram durante o regime da ditadura militar brasileira. E aí a gente passa para uma terceira legislação, que vai ser conjugada a uma outra lei que também tem um impacto nesse processo de depuração no Brasil, nesse processo de reparação brasileiro. As leis 12.527 e 12.528. A 12.527, vocês já vão estudar ela ou ter contato com ela com certeza, sem pensar nessa perspectiva da ditadura militar, que é a lei de acesso à informação, que vai gerar toda uma regulamentação sobre o sigilo de informações. E a gente sabe que um dos principais instrumentos da violência de Estado é exatamente a ocultação da informação, né? A produção de informação sobre determinadas pessoas, a perseguição dessas pessoas, a ocultação de dados sobre a maneira que o dinheiro está sendo destinado, a maneira que essas investigações estão acontecendo. Então, meio que no mesmo pacote de reforma institucional, foram emitidas essas duas leis, a 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, que prossegue até hoje. Então, vejam a importância dessa reforma institucional como um legado para a democracia. Essa lei até hoje é muito utilizada por jornalistas, por defensores de direitos humanos, para obter informação do Estado. E a Lei 12.528, que cria a Comissão Nacional da Verdade. Então, percebam, são três comissões. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, a Comissão de Anistia e a Comissão Nacional da Verdade. O concurso brinca muito com essas três comissões e troca os mandatos delas, né, o que cada uma faz. E a Comissão Nacional da Verdade, ela vai focar principalmente naquele pilar de memória e verdade. É por isso que ela chama de Comissão da Verdade. Ela não é a única, você vai ter várias comissões estaduais da verdade. Eu deixei, inclusive, um material para vocês da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que diz respeito à Comissão Estadual de Minas Gerais, né, da verdade. E o que é que essas comissões de verdade fazem? Tentam reconstruir essa memória histórica. Então, o principal objetivo delas é examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas, né, nesse período entre 46 e 88, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Elas têm viés punitivo, elas devem punir alguém penalmente, elas devem punir alguém civilmente? Não. O objetivo delas é principalmente agregar essas informações para reconstruir essa verdade histórica e, a partir disso,
expedir recomendações e apresentar essas informações aos órgãos públicos para que eles sim promovam eventualmente as medidas necessárias para realizar esse processo de transição da forma adequada. Então, aí o artigo 3º dessa legislação diz: esclarecer fatos e circunstâncias, encaminhar informações, colaborar com diversas instâncias, apresentar recomendações para prevenção, não repetição e reconciliação e promover a reconstrução histórica dos casos. Quer dizer, esse é o objetivo da Comissão Nacional da Verdade. E essa pergunta que é muito recorrente em curso. A Comissão Nacional da Verdade visava processar e julgar aqueles que cometeram crimes na época da ditadura militar. Falso, né? Ela visava a esse esclarecimento de fatos e circunstâncias, esse encaminhamento dessas informações e essa colaboração para expedir essas recomendações para prevenir e obter a não repetição desses fatos criminosos. Então, foquem muito nessa distinção entre comissão de anistia, Comissão Nacional da Verdade e Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, né? Depois, com calma, leiam aqui os slides, olhem esses artigos que eu citei aqui para vocês terem isso com clareza aí no estudo de vocês. E aí a gente chega num outro ponto da nossa aula, que é a memória e a verdade do Programa Nacional de Direitos Humanos, né? O chamado PNDH3, né? Essa é uma pergunta também que cai muito, né? O Programa Nacional de Direitos Humanos, você é bom estudar especificamente o PNDH3, imagino eu, porque ele é um dos pontos do edital. Mas só para lembrar um pouco o contexto aqui, a gente tem, depois do fim da Guerra Fria, né, todo um movimento de direito internacional pela efetivação dos direitos humanos, e isso deságua na chamada Declaração do Plano de Ação de Viena, de 93 ou 94, acho que é 93, salvo o melhor juízo, que tem essa ideia de plano de ação, de programa de ação, ou seja, de que os direitos humanos eles foram enunciados como normas, mas eles não foram postos em prática, e de que os estados e a própria comunidade internacional deveriam construir planos de ação a fim de que os direitos humanos se tornassem realidade, né, que tivessem plena eficácia social. E aí, nesse cenário, o Brasil edita o seu primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, ainda na década de 90, que no início é um programa bem tímido. Depois vem um PNDH2, que é a revisão desse primeiro programa. E, por fim, o PNDH3, que ainda está vigente, que é de 2009. O que é importante aqui para a nossa matéria sobre o PNDH? O PNDH2 de 2002, que foi aprovado por esse decreto aí, o 4229, ele não mencionava a memória e verdade como um elemento do programa, né? A única menção explícita à memória que a gente tem é essa, né, de atuar pela preservação da memória da população afrodescendente, né? E ficava nisso. O PNDH3 dá toda uma robustecida ao eixo de memória e verdade. Existe uma previsão explícita como um dos eixos orientadores do decreto, é o eixo orientador 6 do decreto, do direito à memória e à verdade, com essas três diretrizes. O reconhecimento da memória e da verdade como direito humano da cidadania e dever do Estado, a preservação da memória histórica e construção pública da verdade, e a modernização da legislação relacionada com promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia. São esses três eixos, inclusive, que vão gerar todo esse movimento de reforma constitucional, de edição da lei de acesso à informação, da própria Comissão Nacional da Verdade. Então, é muito comum que o concurso pergunte para vocês. O PNDH3 traz uma menção ao direito à memória e à verdade. O PNDH2 traz a menção ao direito à memória e à verdade, né? Então, apenas no PNDH3 a gente tem um reconhecimento explícito do direito à memória e à verdade como um elemento do decreto. A única menção que tem no PNDH2 é a preservação da memória da população afrodescendente, especificamente. Então, se perguntarem para você se houve uma mudança com a adição do PNDH3 a respeito do tratamento dado ao direito à memória e à verdade, a resposta é sim. A partir daí que ele é explicitamente e detalhadamente previsto no PNDH, né? Nesse Programa Nacional de Direitos Humanos, que vai orientar as políticas públicas de direitos humanos dos vários órgãos do governo federal, né? E o último slide que eu queria trazer com vocês é esse slide sobre a polêmica em torno da anistia brasileira e as chamadas leis de autoanistia no sistema interamericano. Lembra que eu falei para vocês que
A gente tem a lei de anistia, a previsão constitucional desse regime do anistiado, é, a edição dessas legislações, né, sobre o tema. E a gente tem duas coisas que eu ainda não falei para vocês. Primeiro, sobre o julgamento criminal, de alguma forma, ou responsabilização individual daqueles que estavam no poder e cometeram crimes nesse período. Isso é uma ausência aqui, né? E um segundo elemento de ausência, que eu não mencionei para vocês, é de que maneira essa reconstituição acontece para outras dimensões da transição, como, por exemplo, os próprios povos tradicionais, né? É, Vamos focar primeiro na questão das leis de autoanistia, né? A interpretação que foi dada à lei de anistia, e essa interpretação vocês vão ver que vai ser, inclusive, sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a lei de anistia foi uma grande borracha. Então, todos os crimes, sejam daqueles que estavam combatendo o regime de exceção, sejam daqueles que estavam no poder na época, estariam apagados, inclusive os crimes conexos, as torturas conexas, as violências sexuais conexas. E aí é que o negócio fica feio. Porque a Corte Interamericana, lembra que foi produzido os tratados internacionais que estavam vigentes já naquela época? Alguns deles foram ratificados pelo Brasil na redemocratização, como, por exemplo, a Convenção Americana, que vai ser ratificada pelo Brasil em 94. Mas essa convenção já existia. E existiam normas de direito internacional que vedavam a prescrição dos que a gente chama de crimes de lesa humanidade, ou seja, esses crimes cometidos em contexto de graves e sistemáticas violações de direitos humanos contra indivíduos, como, por exemplo, a tortura. E aí a própria Corte Interamericana, que é um órgão vinculado à Convenção Interamericana, que tem o poder de julgar os estados, nunca os indivíduos, esse é um ponto vital de vocês também, estejam atentos, que a Corte Interamericana julga sempre estados, com relação a graves violações de direitos humanos cometidas em seu território. E aí a Corte Interamericana já tem uma jurisprudência que foi desenvolvida, no caso do Peru, no caso do Chile, no caso do Uruguai, dizendo que autoanistias são inconvencionais. Veja bem, eu não estou falando de inconstitucionais, estou falando de inconvencionais. O que é que significa isso? São incompatíveis com a Convenção Americana de Direitos Humanos. E por serem incompatíveis com essa convenção, não podem ser aplicadas. Então, essa jurisprudência já existia, já tinha uma série de precedentes da Corte Interamericana que diziam isso. Quando veio o STF, julga a DPF 153, que foi proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, e visava declarar exatamente inconstitucional a lei de anistia, né? Exatamente por que ela estava julgando inconstitucional uma lei de anistia? Porque ela queria que entre aspas, subversivos fossem julgados? Não. Porque ela queria exatamente a responsabilização daqueles indivíduos que estavam no poder durante o estado de exceção, que cometeram crimes, por exemplo, de lesa humanidade. E o Supremo, em abril de 2010, julga improcedente o pedido dessa DPF e diz que a lei de anistia é constitucional, que ela teria sido construída num contexto de negociação, de reconciliação nacional, por isso era uma anistia bilateral e por isso ela não seria incompatível com a Constituição. Esse argumento já é um argumento bastante problemático, a gente já falou lá na frente, né? Eu deixei para vocês no material auxiliar o material do próprio Senado que descreve um pouco do contexto da edição da lei de anistia. É um site, né? Rapidinho, uma reportagem. Se vocês quiserem entender, vale a pena dar uma lidinha. Que fala um pouco sobre qual era o contexto da época, né? Então, é questionável um pouco essa premissa. Tanto que essa sentença, né, esse acórdão do Supremo Tribunal Federal, ele é embargado pela própria OAB, que diz que vai dizer o seguinte: olha, Supremo, tudo bem, você decidiu que a lei é constitucional, mas você não analisou a convencionalidade da lei de autoanistia, né? Ou seja, essa interpretação de que os que estavam no poder poderiam se anistiar e por isso não serem julgados, se ela era compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Esses embargos, que é um recurso, os embargos de declaração são recursos que você pode apresentar no processo, a gente para esclarecer pontos omissos, ainda estão pendentes de julgamento pelo Supremo. Mas a Corte Interamericana, né, que tem essa jurisprudência, ela veio a condenar o Brasil em dois casos que podem ser mencionados na prova de vocês, que é o Gomes Lund e o Vladimir Herzog. Essas duas condenações contra o Brasil
reconhecem a inconvencionalidade da lei de anistia brasileira aplicada a esses indivíduos que estavam no poder. O caso Gomes Lund também é conhecido como caso Guerrilha do Araguaia, foi julgado em novembro de 2010. E o caso Vladimir Herzog foi julgado em março de 2018. A Gomes Lund é exatamente esse contexto das ações do Exército Brasileiro na Guerrilha do Araguaia, que acontece no norte do Tocantins, no sul do Pará e no sul do Maranhão, é, e que, né, gerou uma série de questões lá naquela região. E o caso Vladimir Herzog um conhecido jornalista brasileiro que foi morto, né, sob detenção do Estado, e ele é fotografado como se tivesse cometido suicídio do estabelecimento prisional, mas fica claro até pela própria fotografia que não havia condições daquilo ter sido um suicídio. E aí existe todo esse processo corre exatamente por essa reivindicação de reparação por parte da família de Vladimir Herzog. É, e então lembrem disso, isso pode ser cobrado, né? O Supremo declarou na DPF 153 que a lei da anistia era constitucional, mas se questiona se a lei de anistia é convencional, ou seja, compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos. E a Corte Interamericana já declarou duas vezes que ela não é convencional, nos casos Gomes Lula e Vladimir Herzog. A gente ainda não tem um julgamento definitivo da DPF 153. E a gente tem uma outra DPF, né? Essa ação, a DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, é uma das ações que a gente chama de controle concentrado no Supremo. O que é isso, Lucas? São ações que você ajuiza no Supremo para dizer que uma lei em abstrato, que a lei toda, sem falar de um caso concreto de um indivíduo, que a lei é incompatível com a Constituição, tá? E aí a DPF tem esse espaço, né, que se discute se ela poderia ser usada também para dizer que uma lei é incompatível com uma convenção internacional. E aí a gente tem essa DPF 320, que foi ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, de 2014, nessa perspectiva da Convenção Americana também. Meio que na mesma linha dos embargos de declaração da DPF 153, dizendo o seguinte, olha, a lei de anistia brasileira é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Então essa é uma primeira dimensão que vocês viram que estava ausente, e aí vocês precisam guardar isso. Diferentemente do caso da Argentina, em que houve o juízo das juntas e houve um processo de responsabilização criminal dos militares envolvidos na violência de Estado, o Brasil não fez um processo de responsabilização criminal dos indivíduos que cometeram esses ilícitos, né? Então, esse é um ponto, naquele jogo dos pilares, se a gente for comentar a justiça de transição brasileira, a justiça e responsabilização, a accountability, ela é de baixa intensidade, né? Não existem grandes medidas de responsabilização individual sendo feitas. A gente tem uma reparação integral, vamos dizer, de maior intensidade, com essas medidas simbólicas e financeiras. A gente tem uma Comissão Nacional da Verdade, a gente tem comissões estaduais da verdade, a gente tem a reparação econômica de vários indivíduos, mas a gente não tem a responsabilização criminal de indivíduos. Nem mesmo administrativa, né, em vários casos. Os indivíduos não foram demitidos ou perderam suas aposentadorias, etc. A reforma institucional, nesse sentido, ela fica prejudicada, então gera toda uma polêmica a respeito do que aconteceu na ditadura, quais foram os elementos, houve tortura, não houve tortura, como essa tortura aconteceu, quais são a verdade histórica, e aí a própria reconstrução do direito à memória e à verdade ela é afetada, porque não se faz por completo esse ciclo, tanto de reforma institucional, né, de práticas que acabam se reafirmando, tanto que a sentença que eu trouxe para vocês, que é uma outra condenação da Corte Interamericana aqui no comecinho do slide, que é esse caso que foi da semana passada, que diz respeito à atuação da Polícia Militar de São Paulo, é, é, mostra como ainda há problemas em certas instituições, desafios, pelo menos, de como lidar com essa questão dos direitos humanos, né? Que, de alguma forma, podem ser traçados ou dialogar exatamente com essa dificuldade que a gente teve de fazer as reformas institucionais, esse processo de depuração, né? Então, isso é um tema que vai voltando nos estudos sobre a transição brasileira. E um outro tema que eu acho que vocês devem reparar que eu não mencionei, ainda mais vocês, né? É a questão dos povos indígenas e dos povos tradicionais, dos quilombolas, inclusive dos indivíduos
de múltiplas minorias, que também foram perseguidas em ditadura militar, né? E que não tiveram, talvez, o mesmo nível de reconhecimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, do relatório da Comissão Nacional da Verdade, quando a gente fala de perseguidos urbanos, ou seja, as pessoas que foram perseguidas pelo estado de exceção nas cidades, a gente tem mais ou menos um número de 400 a 500 indivíduos, entre mortos e desaparecidos, e vitimados. Quando a gente fala dos povos indígenas, esse número salta para mais de 8 mil indivíduos. A própria Comissão Nacional da Verdade reconhece isso, né? Então, certas práticas do estado de exceção, de apropriação econômica de grandes empreendimentos da Amazônia, de escravização de povos indígenas, de massacre de povos indígenas para apossamento das terras. Práticas essas que também se comunicam com práticas atuais. E aí, nesse sentido, a gente está falando de uma persistência dessa dificuldade do Brasil de realizar a depuração, de realizar a transição, persistem, né? Por conta da não reconstrução completa da verdade dos fatos que foram cometidos contra essas populações. Então, essas lacunas da justiça de transição são problemáticas. A Comissão Nacional da Verdade faz um primeiro trabalho com relação a povos indígenas, mas ainda é um trabalho, é uma menção no segundo volume do relatório, mas que não tem o mesmo grau de profundidade que o restante. A gente tem uma dificuldade em resgatar esses números sobre o que significou a violência rural na ditadura militar e como essa violência se aliou à violência agrária, né, que inclusive persiste no Brasil em muitos contextos. Então a gente tem essa dificuldade de lidar com isso, né? E aí eu trago para vocês esse slide, que é um slide de aprofundamento, para todos aqueles que se interessarem pelo tema, é um tema incrível, é um tema super importante para a democracia, para a nossa formação. Tanto para aqueles que quiserem aprofundar algum ponto para o concurso, né? Então eu trouxe esses materiais para vocês. O primeiro é uma cartilha muito simples da Assembleia de Minas Gerais sobre justiça de transição, que repisa esse conceito dos pilares, o próprio conceito onusiano do que seria justiça de transição. Ótima para vocês darem uma revisadinha. Esse segundo artigo é um artigo excepcional das professoras Jamila Isabela e da professora Silvia Loureiro, da Universidade Estadual do Amazonas, sobre justiça de transição e povos indígenas. Ele é muito bom, tanto como uma revisão do que eu falei aqui, sobre o histórico da transição do Brasil, como é que foi a edição dessas leis. Se vocês quiserem ler com mais calma, entenderem melhor, podem pegar esse artigo, ele está curtinho, super bem escrito, explicando esse contexto geral, como ele fala especificamente de violações cometidas contra povos indígenas, como o caso dos Krenak. Então, vale muito a pena resgatar esse artigo, dar uma lidinha, vocês não vão gastar muito tempo com ele é filé, muito bem escrito. Para aqueles que quiserem olhar outros casos sobre justiça de transição, como isso tem acontecido, como é que se dá, principalmente esse pilar da, da justiça e da accountability na perspectiva criminal, tem esse site do MPF que traz todas as ações que foram ajuizadas pelo Ministério Público Federal nesse sentido. A gente tem uma série de denúncias do Ministério Público Federal de casos de crimes cometidos na ditadura militar, mas que elas não têm sido recebidas pela Justiça Federal brasileira, né, que tem declarado a prescrição desses casos. Mas esses casos estão sendo acompanhados pelo MPF, então existe toda uma expectativa para o julgamento dos embargos naquela DPF, no 153, que pode gerar a reabertura desses casos, né? Então, isso é um ponto importante. No caso, esse outro dispositivo do Senado aí é uma notícia sobre a edição da lei de anistia, se vocês quiserem conhecer um pouco do contexto daquela lei de 79. Nós temos uma entrevista aí com a professora Enea Studes, que é uma professora fantástica lá da UNB, de um grupo específico de justiça e transição, que também dá uma geral sobre a anistia política no Brasil, uma entrevista emocionante, né, da professora sobre esse assunto. Se vocês quiserem entender o que é o PNDH, o Programa Nacional de Direitos Humanos, e ver o texto do PNDH 3, que é importante que vocês deem uma lidinha, estão aí os dois links. Eu deixei também um artigo da Fabiana MacArthur, sobre também justiça de transição e os problemas da justiça de transição no Brasil. E esse último dispositivo, para aqueles que querem realmente mergulhar no assunto, é o relatório do secretário-geral para o Security Council sobre que é a base para esses conceitos de transitional justice no sistema onusiano, né? E é um relatório muito pouco lido, muito citado, muito pouco lido, e isso gera sérios problemas. Mas é um relatório extenso, ele não é bem, para concurso de você, certamente eu não leria, mas para aqueles que querem se aprofundar no tema, ele é importante.
Pessoal, e com isso, né, depois de ter alongado um pouquinho o meu tempo estimado, que era de 30 minutos, eu só dobrei. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpas pela velocidade da fala, eu falo ligeiro, mas era muito assunto. Reitero com vocês que o foco de vocês é, o conceito de justiça de transição. Dois, os pilares da justiça de transição. Três, quais comissões foram criadas no Brasil, o que é que cada uma delas fez. Quatro, a presença do direito à memória e à verdade no Programa Nacional de Direitos Humanos, terceira edição, né, no PNDH 3. E cinco, o problema das leis de autoanistia no Brasil. Esses 5 pontos são os pontos que eu acho que são mais prováveis de cair no concurso, né? Então, lembrem dos casos da Corte Interamericana, lembrem do que cada comissão fez, lembrem dos pilares da justiça de transição, lembrem do conceito de justiça de transição. E tem mais alguma coisa que eu mencionei que agora eu esqueci, mas eu vou deixar aqui porque vocês já ouviram eu falando mais cedo. Estou reiterando aqui para a gente guardar. Foi um prazer estar com vocês. Espero mesmo que isso possa ser útil. Muito, muito obrigado. Persistam nos estudos. A gente precisa de vocês no serviço público. Um abraço enorme e até a próxima.